Olá, boa noite, moçada. Estamos começando aqui hoje um bate-papo com um convidado meu chamado Daniel, Barista Wave. É muito importante para a gente estar comentando e cada vez mais a gente batendo um papo para entender um pouquinho de como que é esse mundo da... A gente não teve tempo de aprofundar um pouco mais esse mundo. Aí, boa noite, Daniel. Tudo bem? Como é que tá as coisas por aí? Boa noite, Márcio. Prazer estar contigo aqui, cara. Não, em São Paulo, na verdade, eu achei que fosse ficar mais frio agora, mas tá tranquilo. Não tá muito frio aqui, não. Coisa boa, você esteve aqui pertinho da gente em Piuí, né? Me parece. Sim. Eu tive aí visitando algumas fazendas. Foi no início desse mês. Boa. Eu tive aí para fazer captura de algumas imagens para os cursos. Foi bem legal encontrar o pessoal aí, os produtores de café aí na região. Coisa boa. É uma satisfação estar com você. Nós fizemos uma primeira live, né, anteriormente, e acaba que a gente queria aprofundar um pouquinho mais nesse mundo das certificações, né? Mas antes de tudo, eu queria que o meu público, você me apresentou para o seu, né? Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem que é o Daniel, quem que é o Barista Wave, né? Todo aquele aparato que você está aí desenvolvendo, a sua imagem e a sua comunicação. Legal, essa pergunta é uma pergunta que, na verdade, eu sempre começo também nas lives que eu faço, e eu acho que ela é um tanto quanto complexa, né? Tipo, quem é você? É uma coisa muito, muito ampla, né? Mas eu vou falar um pouquinho da minha história especificamente. Você me perguntou a última vez, né? É difícil, né? É difícil. Normalmente, quando a gente pergunta pra alguém quem é você, a pessoa começa falando da profissão. Eu sou isso, eu me formei naquilo outro e tal. Mas eu tenho uma história aí profissional um pouco complexa, né? Na verdade, eu sou geógrafo e professor de geografia de formação. Essa é a minha formação universitária, né? Eu caí no mundo do café, na verdade, ali da crise dos ali, eu comecei a área da gastronomia para atuar, e aí eu fiz o meu primeiro curso de barista. E aí, enfim, desde então eu viajei, morei 3 anos na Austrália, trabalhando com café, gerenciando cafeterias. Então eu comecei, na verdade, buscando a área gastronômica, e aí o bichinho do café me mordeu e aí eu não saí mais. Então, hoje o pessoal diz que quem entra no café não sai mais, né? Porque é realmente uma área muito, muito apaixonante, é uma área que tem muito a se aprender, né? Não adianta... acho que a gente pode viver 2 vidas inteiras e a gente nunca vai aprender tudo sobre café. É uma cadeia produtiva muito conectada. Então, hoje eu atuo basicamente com cursos online e com a revista digital, que é o baristawave.com, onde a gente difunde aí a cultura do café, entrevista as pessoas, enfim. É um trabalho bem bacana de mídia, basicamente de divulgação e marketing de conteúdo que a gente tem feito. Mas isso aí é um pedacinho, né, de toda a história, enfim, da vivência que eu tive na Austrália e tudo mais. É um pouco longo, mas é bem gratificante para poder tá passando para o brasileiro hoje toda a experiência, enfim, que eu adquiri naquela ponta da cadeia produtiva, né? Na outra ponta da cadeia produtiva, você é um cara que é referência aí. Então, eu acho que é bem bacana estar conseguindo unir, né, e conectar essas 2 pontas da cadeia produtiva lá na produção, lá na fazenda, até a cafeteria, até o barismo, até as microtorrefações e tudo mais. Porque hoje o que eu tenho notado é que há um gap, né? Existe um trabalho bem feito dos baristas, do seu trabalho de difundir essa questão toda. Existe o trabalho bem feito do produtor, né? E tem aquele gapzinho do consumidor que não sabe na prateleira a diferença entre uma marca e outra, né? Exato. Então aqui a minha missão é muito parecida com a sua, né? Eu vou passar alguns dados que são extremamente interessantes para que você possa também me ajudar a dar uma balizada, claro, né, nisso tudo, né?
Hoje você acredita que nós temos em torno de 350 mil fazendas no Brasil. Certo? Quantos? Desculpa, cortou. 350 mil produtores. Nossa, é muita coisa. Entre pequenos, grandes e tudo mais. Certo? 10% delas, né, é certificado. Né? Ou seja, 35 mil. Tem algum tipo de certificação dentro da sua, vamos dizer assim, propriedade. Seja um certificamina, seja uma Rainforest, um Fairtrade, e assim vai, assim por diante. Né? Então, isso é muito importante, porque, veja bem, eu até considero para todos os nossos seguidores no YouTube e para vocês também, né? Então, eu vou ter no ápice dessa pirâmide, né, Fairtrade, nichos e orgânicos, certo? Depois também o útil Rainforest, o segundo segmento, né? No terceiro entra as certificações, tipo Global Gap, que é supermercadistas, rede de supermercados tipo Pesto, rede de cafeterias tipo Starbucks, né? Que isso é 10% dos 35 mil. Ou seja, eu tenho 350 mil propriedades, 10% são certificadas, ou seja, 35 mil, dos quais menos de 1% ele atinge um valor agregado. É quase que um funil de venda, né? Então você começa com o topo da pirâmide ali. Justamente. O topo do funil. Né? Os 90%, né, ele fica rodando. Entra, certifica, volta, deixa de ser certificado. Ou seja, aquelas pessoas que vão porque o amigo foi, mas não tem uma filosofia linkada por detrás disso. Né? Então, vai ter aqueles empreendimentos que nunca vão certificar, não interessam, não tem... É commodity, que não é o nosso caso, que a gente quer uma diversificação. Então, eu acho esse estudo que eu fiz, depois eu vou compartilhar com você, que eu acho muito interessante, porque legal. Tem 350 mil, se eu tenho uma certificação, eu já descarto 90% da minha concorrência. Sim. Certo? E se eu tenho alguma com valor agregado, eu fico entre 1% dos 350 mil. É isso que o nosso público precisa entender. Certo? Lógico que tem bem-estar ambiental, social, econômico por detrás disso, mas vem também uma gestão. Né? E aí, eu queria tua ajuda também auxiliar também nessa construção desse raciocínio. Né? Então, você viu que para a gente ter um hipervalor agregado, o que significa isso? Aquele café de pontuação, né? Que se eu tiver uma certificação por detrás, eu posso ter um café 85 pontos, mas eu posso ter um 85 certificado, que já diferencia no paladar e nesse sentido que eu queria falar. Quais as principais, como comunicador, né? Quais as principais dificuldades que o mundo do café hoje enfrenta, do seu ponto de vista, disso tudo que você está fazendo de leitura, e eu jogando mais essa pimentinha cereja do bolo de certificações, né? Para a gente poder debater um pouquinho. Eu acho interessante essa questão da certificação, porque a certificação ela comunica direto com o consumidor. E no final das contas, o café ele foi feito mesmo para entrar na xícara, né? Não tem outro objetivo da produção toda do café, senão ele está na xícara, né? O consumidor, eu costumo dizer que existem dois tipos, basicamente, dentro do consumidor de cafés especiais. Aquele consumidor que ele quer entender se aquele café ele é socialmente responsável, se ele é ambientalmente responsável, se ele tem todas as certificações necessárias que garantam esse processo.
e tem um consumidor que é o consumidor estudioso, que é uma grande minoria. É uma parcela muito pequena, que é o consumidor que ele vai se aprofundar efetivamente para ele saber o que é efetivamente aquela certificação. Grande parte dos consumidores de café especial, eles estão interessados em saber que aquela certificação, ela, por exemplo, a Rainforest Alliance ou alguma outra certificação que seja ambiental, vê o selo e ele já se contenta em saber, bom, esse produto aqui, ele tem um mínimo de responsabilidade, ele não precisa estudar a fundo. Quem precisa estudar a fundo isso é o produtor, é o microtorrefador, é o torrefador, as médias torrefações, que precisam passar essa comunicação com o consumidor final. E aí a gente entra nessa questão de comunicação, né? Que eu costumo falar que, até a frase de César, né? Que é, não basta ser, tem que parecer ser. Então não basta, às vezes, de você ter um café maravilhoso se o teu consumidor ele não consegue enxergar o quão maravilhoso é aquele café, o quão responsável é aquele café, né? E aí entram as certificações, aí entram os selos de certificação, que a certificação é uma coisa... É basicamente uma coisa visual em que o consumidor ele vai olhar e vai falar assim, nossa, existe valor agregado aqui, né? O preço que eu estou pagando é condizente com o valor. E aí toda a referência que a gente faz entre preço e valor, né? O preço é o valor que você... É a moeda que você paga. O valor é todo o valor agregado que existe na cadeia produtiva, os cuidados que você vai ter com aquele trabalhador, com o meio ambiente e tudo mais. E muitos desses consumidores que não são os estudiosos, mas são os preocupados em saber como isso funciona, eles buscam nessa imagem, nesse selo, essa informação, né? Se você chegar para um consumidor comum e perguntar se aquele selo significa alguma coisa, ele vai saber falar superficialmente, talvez não muito se aprofundar na questão, mas ele vai saber o porquê que aquele café tem um valor superior do que o café que não tem alguma certificação ou não tem algum selo informativo. Então essa questão da comunicação eu acho que é o principal, né? Saber comunicar bem com o seu consumidor, né? Isso que você falou tem muito a ver. A semana passada nós estivemos entrevistando aqui o professor Feijó, né? E ele falou assim que o mundo como um todo, né, tem seus players, tem a sua comunicação, ou seja, eu tenho lá na França um jornal de destaque, nos Estados Unidos um jornal de destaque, eles tem uma revista, tem a sua revista. Mas, como todo mundo sobrevive, a gente tem que publicar, a gente tem que estar junto com essa comunicação. Sim. E que... Então, vamos pegar um caso de uma Rainforest Alliance, como você citou, né? Eu acredito que a nível institucional, ela também deveria estar junto com esses grandes players de comunicação e levando essa comunicação, olha... Eu vi a semana passada o Greenpeace fazendo uma propaganda nas mídias com a bandeira lá do Greenpeace, ajude a salvar a Amazônia. Uhum. Né? A Rainforest poderia sair também falando assim, ao comprar esse café, você está ajudando também a não matar a Amazônia, ou contribuindo para a sustentabilidade ambiental. Né? Então, assim, eu acredito que nós temos que atuar mais fortemente junto às grandes mídias para que o consumidor final se instrua, não só também o Ministério da Agricultura também ter uma programação, né, um planejamento para que possa fazer uma comunicação do que é um café de qualidade, do que é a nossa presença, o que nós estamos fazendo. Não no mercado interno, que é grande, tá certo? Como também, né, lá fora. Porque a Colômbia, por exemplo, em qualquer lugar que você vai, num grande torneio de tênis, está lá Juan Valdez. Sem dúvida, sem dúvida. Eles fizeram um trabalho de marketing excelente, né, com essa figura do Juan Valdez. Por exemplo, o Dono do Mundo, né? Não sei se é com o Jim Carrey. Que ele, eu quero um café, aí apareceu na janela do apartamento dele lá, o Juan Valdez com a mulinha. Ou seja, aquela imagem. Então,
ponto de vista, né? Então a gente, por um lado, eu trabalho fortemente para levar essa comunicação, porque o produtor dentro da propriedade rural, ele faz bem feito. Hoje nós estamos vendo coisas fantásticas acontecendo, principalmente com essa questão da fermentação controlada, isso tudo que está acontecendo hoje, isso vai ser um boom, do meu ponto de vista. E que, se ele tiver um diferencial competitivo, que é um selo por detrás disso, ele vai botar o nariz para fora do restante que está fazendo o commodity. Né? E do seu ponto de vista, assim, você acredita que isso realmente pode acontecer, realmente para um diferencial, um esforço na marca? Eu vou pedir para você repetir a pergunta porque cortou. Eu não consegui entender a pergunta. Cortou a conexão. Seria assim, hoje nós estamos trabalhando muito state farm, ou seja, a cafeteria, o torrador, ter vinculado uma fazenda produtora com aquelas nuances de uma determinada região, né? Juntamente, você acha assim, que o selo de certificação, ela vem reforçar ou essa pergunta? Não, sem dúvida que vem reforçar, ainda mais nesse momento hoje, não só do Brasil, né, nesse momento mundial que a gente vive hoje, as pessoas vão estar cada vez mais preocupadas em buscar marcas que são socialmente comprometidas, que são ambientalmente comprometidas, que visam a saúde e o bem-estar tanto do consumidor quanto das pessoas envolvidas na produção daquele produto. A gente costuma falar aí que agora com essa questão do Covid e do coronavírus e tudo mais, a gente avançou aí em termos de conscientização do consumidor. Talvez aí uma década, talvez 2 décadas, quem sabe, a gente avançou muito no nível de conscientização. Então, todos os instrumentos que comuniquem com o consumidor final a responsabilidade de produção daquele produto, serviço, seja ele produto ou serviço, ele com certeza vai sair na frente, com certeza vai ser muito importante. A comunicação das marcas, hoje, como você mesmo disse, tem uma conexão muito grande do produtor com as torrefadoras, com as micro-torrefadoras principalmente, mas não é só, né, falar, esse café aqui é do produtor tal. Eu vi uma postagem de um amigo falando que só colocar o rosto do produtor no café não pagam as contas do produtor, né? Você precisa agregar muito valor ainda naquele produto, né? E através da comunicação, efetivamente, que a gente vai fazer isso, né? Do surgimento de novas mídias, tanto as pequenas, as médias e as grandes mídias, que vão ter públicos-alvos completamente diferentes, né? Por exemplo, é até ilusório pensar que um pequeno produtor vai contratar uma propaganda, por exemplo, na Globo ou em algum instrumento de grande mídia, né? Ele vai ter que buscar as pequenas, as médias comunicações para poder estar comunicando com aquele consumidor, né? Hoje a gente vê o crescimento aí do que o pessoal chama dos micro-influencers, porque os influencers, aqueles influenciadores digitais, eles eram vistos como aquelas pessoas que têm milhões e milhões de seguidores, milhões de inscritos no YouTube. E isso meio que caiu em desuso, né? Por exemplo, você vê uma propaganda do Neymar fazendo uma propaganda da Volkswagen, né? Do Gol da Volkswagen. Tipo assim, a gente sabe que o Neymar não tem um golzinho Volkswagen, né? Ele tem um carro muito melhor que aquele, né? No entanto, ele tá ali fazendo a propaganda. Então, meio que perdeu a credibilidade das grandes figuras públicas fazendo propaganda de comunicação. E eu vejo muito isso hoje no café, né? Essa conexão direta que tá havendo aí do produtor com as microtorrefações, com os clubes de assinatura. Isso é muito importante. O papel dos clubes de assinatura tem feito no Brasil é muito interessante. Tem crescido bastante os clubes de assinatura no país e tem alavancado o nome dos produtores. Então, acho que todos os instrumentos de comunicação que chegam para agregar valor, e isso aí, obviamente, vai agregar também no preço final de consumo,
Mas falando mais do que preço, falando de valor, eu acho que todos os instrumentos de comunicação que vão andar nesse mesmo sentido, nessa mesma direção, são muito valiosos aí para a construção de uma cadeia produtiva do café e de outros produtos também, de uma cadeia produtiva mais sólida e mais conectada, né? Trabalhar em rede é muito mais fácil do que a gente trabalhar em linha, porque na rede todo mundo se comunica, né? Na linha, uma ponta está sempre muito distante da outra. E o que eu vejo hoje no café, no Brasil hoje, é a criação de uma grande rede de comunicação. Isso é muito importante. Como você mesmo falou, não à toa, há 2 ou 3 semanas atrás, eu estava na fazenda, visitando os armazéns, falando diretamente com o produtor, e o meu principal contato é com a microtorrefação e dono de cafeteria, né? Então a gente está aí se conectando para que todo mundo consiga, enfim, publicizar os seus serviços e seus produtos nos seus devidos lugares, né? Eu acho também, eu concordo diretamente com isso, até respondendo aí o nosso amigo que está fazendo uma pergunta aí. Qual é o melhor café vendido na rede de supermercado brasileira, né? Agora ele pergunta novamente, né? Isso até que tá capcioso, né, meu amigo? Mas eu vou deixar pro Daniel. Daniel, eu respondo. Como é que a gente faz uma dessa? Vamos lá. O melhor, né, vai depender do teu... Quem perguntou foi o Nico Rodrigues, da Fonseca. Vamos lá, Nico. Essa questão do melhor café, a gente sempre costuma falar que o melhor café é aquele que o cliente gosta. Existe público para tudo, né? Existe público para um café de altíssima qualidade, que alguns são considerados inclusive raros, cafés raros ou cafés muito exclusivos. Existe o público que vai consumir às vezes um café superior, mas ainda assim com alguns defeitos. Existe o público que gosta do café, que digamos que é o café tradicional, o extra forte, que é um café com uma qualidade um pouco menor. Então, assim, nas redes de supermercado, vai depender também do tipo de rede de supermercado que você está frequentando. Por exemplo, algumas redes mais gourmet de supermercado, elas vão oferecer muitas vezes um leque de opções muito grande. Para você ter uma ideia, tem uma rede aqui em São Paulo que ela é para um público um pouco mais elitizado, digamos assim. E aí tinha um leque de opções que tinha café, por exemplo, da Delta, que é uma grande torrefadora de Portugal, para você ter uma ideia. Então, assim, e não é nem um café, oh meu Deus, que café excelente. Não, muito pelo contrário, o que a gente produz aqui é muito melhor do que os cafés dessas torrefações estrangeiras. Mas aí a gente trabalha muito a percepção de valor, aquela coisa que é diferente. Então, assim, eu não tenho nem como responder qual é o melhor café que existe hoje na rede de supermercado, porque isso vai variar. O meu conselho para você é que você experimente todos, né? Porque dependendo da língua, né? A gente costuma falar que paladar não retrocede. Então, a partir do momento que você experimentar um café que é melhor, dificilmente você vai conseguir voltar atrás. Dificilmente você vai conseguir beber um café de qualidade inferior da mesma maneira que você bebia ele antes. Então, é um caminho sem volta. E aí não precisa sair, às vezes, de um café que você está mais acostumado e ir para o café caríssimo, de altíssima qualidade. Essa evolução ela pode ser paulatina, não tem problema nenhum. Mas o importante é que você experimente o tempo todo. Evita comprar sempre a mesma marca. Compre marcas diferentes, compre cafés diferentes. Compre café na cafeteria, gente. Isso é muito importante. Comprar café na cafeteria. Inclusive, é uma das mudanças que eu costumo dizer que vai acontecer em função agora do Covid. As cafeterias vão vender muito mais café sólido do que café líquido. Então, busque as cafeterias e compre das cafeterias. A gente tem muito costume de ir na cafeteria para beber o café pronto. E é muito comum hoje você ir na cafeteria e comprar o grão, né? Experimentar e saber qual é o produtor. Enfim, eu acho que é um passo de experimentação. Com várias histórias, com várias certificações. Então, assim, sem dúvida. Eu quero fazer um brand, o barista vai te ajudar naquele momento ali. Olha, de repente eu quero um brand 60% cerrado, um pouco sul de Minas e sem dúvida. Alta. Aí você vai chegar naquele paladar que isso aqui me agrada, né? E é isso que eu vejo que é bonito, né? Então, do meu ponto de vista também, eu concordo em gênero, número e grau com isso tudo que você está comentando. Eu acho que as cooperativas, as associações vão ter um papel fundamental nisso tudo. Elas também estão se especializando no direct trade,
Uhum. para que possa colocar de forma diferenciada essas nuances encontradas em cada região e com pontuações, notas, como a gente está percebendo isso tudo no mercado, né? E eu também tenho uma marca de café, é o Café Tchak, que é o que a gente está lançando. Ah, legal. Eu vou estar te passando, não esqueci, vou estar te mandando aí para você experimentar, fazer uma propaganda. Ah, legal, com certeza. Porque a torrefação é em Formiga, né? Eu tenho um parceiro, ela é numa fazenda, a Fazenda Vista Alegre. Um abraço para o pessoal da Vista Alegre que está nos assistindo aí, tá certo? E tem toda uma história social orgânica por detrás, né? E eu gostaria muito de que você experimentasse e quando você viesse aqui no sul de Minas também fosse nos visitar. Sem dúvida, sem dúvida. Junto essa história, né? A grande questão você como comunicador, né? Qual que você acha que vai ser o maior desafio para o café no mundo de hoje? Para o café? No mundo de hoje, e pós-pandemia. Eu acho que é exatamente essa comunicação com o consumidor final, né? Porque a gente pode ver, inclusive, pela dúvida que surgiu aqui na live hoje, né? Qual é o melhor café, né? Será que o melhor café é aquele que tem a embalagem mais bonita, né? Talvez não. Pode ser que sim. Pode ser que tenham investido numa boa embalagem e tudo mais. Mas eu acho que a comunicação da cadeia produtiva inteira do café com o consumidor final, eu acho que esse vai ser o grande desafio, né? O trabalhar bem o marketing. O marketing hoje ele é visto muito como uma coisa muito... esse cara é marqueteiro. Parece que o marketing trabalha mentira. E não, o marketing ele trabalha com a verdade. O marketing ele trabalha em você mostrar os pontos positivos daquele produto, né? E como a cadeia produtiva do café é uma cadeia extremamente complexa e tem diversos players, diversos jogadores aí na cadeia produtiva inteira, eu acho que a grande dificuldade vai ser, e o grande desafio, não digo nem dificuldade, eu falo em desafio, porque dificuldade é uma barreira muito, é difícil. Não, é desafiador, sim. É comunicar desde a cadeia, desde da fazenda até a xícara, né? Não adianta só comprar o café porque o café tem um pacote bonito ou porque tem o George Clooney ali bebendo um café e um grande ator, um grande global, alguma coisa assim. Não. Eu acho que os desafios que a gente vai enfrentar agora são desafios de comunicação mesmo. São desafios para que a gente consiga passar o valor que a cadeia produtiva do café tem assim, tudo de bom que pode ter naquela xícara, não só o sabor, né? O sabor é uma das coisas boas que você experimenta enquanto você está bebendo, mas quando você está bebendo uma xícara que é socialmente responsável, você está desenvolvendo o país, você está desenvolvendo famílias, pessoas, exatamente. Então, eu acho que o grande desafio vai ser a comunicação em rede, né? E não só mais uma comunicação do produtor que comunica só com o próximo player, o próximo jogador, né? O produtor que comunica com o armazém, que comunica com a exportadora ou que comunica com a torrefação, e essa comunica com a cafeteria e essa comunica com o consumidor. Não. Eu acho que agora o consumidor ele vai passar a se antenar em todas as etapas da cadeia produtiva e isso vai ser um desafio nos próximos anos, sim. Eu vejo, hoje mesmo, você não acredita, que a gente não certifica só café. Eu estou participando essa semana da certificação de soja e Legal. também estou participando da certificação de um grupo de produtores, em torno de 70 produtores aqui no sul de Minas, que é o Naturais do sul de Minas, né? Primeira coisa que foi impactante, uma auditoria virtual, em ambos os casos, certo? Ou seja, a gente está percebendo que, às vezes, uma auditoria virtual está sendo mais dura e com mais pegada, com mais credibilidade que, às vezes, uma presencial. Por quê? Eu tenho que mostrar 100% da documentação. Sim, né? sim. Enquanto na presencial não dá para ver esses detalhes. Né? Saindo do café, eu fui para... A gente certifica toda aquele leite, ADES,
Uhum. A soja que produz, né? Legal. Hoje é da Copa, né? E a gente está percebendo. E lá também tem, nesse armazém, que é essa área aqui no sul de Minas, a parte de pipoca, né? Aí eu estava Uhum. comentando lá, porra, a pipoca vai arrebentar. Acho que nós não vamos conseguir suprir por causa do confinamento. Uhum. Por outro lado, olha, mas esse leite com valor agregado, talvez não vamos conseguir vender porque não vai ter dinheiro. Uhum. Em paralelo a isso tudo, nós estamos no meio, café com leite, né, e pipoca, tudo de boa, né? E a gente percebeu que na pandemia na Europa houve um aumento de 30% do consumo de café, né? Uhum. Agora, assim, essa demanda virtual, né, a comunicação da cafeteria com o público, né, está mudando muito também, né, Daniel? Sem dúvida. Essa questão, fala um pouquinho, gente, dessa virtualização, desse atendimento online das cafeterias, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que investir e apoiar, porque nesses tempos até garante a sobrevivência de alguns, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Essa questão do online ela é muito interessante, né? Porque até antes do Covid, eu acho que até o mundo do trabalho, ele vai se dividir em pré-Covid e pós-Covid, né? Porque a gente está falando aqui dos trabalhos online, do home office, dos nômades digitais, a gente já vem falando disso há muito tempo. Só que até então, era uma coisa que estava muito no discurso. Estava muito ali, tipo, não, beleza, estamos evoluindo, e essa coisa do online não chegava, né? O Covid, ele chegou para acabar com isso, porque as pessoas foram obrigadas a produzir em home office, a produzir no trabalho, talvez daí o aumento de consumo de café, enfim, mas houve uma evolução em termos de possibilidades que existem de prestação de serviço e também de venda de produtos através do mundo online muito grande. Antes do Covid eu já tinha cursos online, por exemplo, e aí sempre tinha uma barreira de engajamento muito grande em relação a mas, Daniel, será que é possível aprender essas coisas online? Será que o online não tem os seus limites? É óbvio que o online há uma limitação. Mas essa linha, ela era sempre muito mais alta do que as pessoas falavam que era. E aí o Covid chegou para pegar essa linha e subir. Então, hoje você falou, por exemplo, que existem as certificações e as consultorias online, os cursos online. Alguns bancos, para você ter uma ideia, eu vi uma reportagem hoje falando que os bancos do Brasil vão manter 230 mil funcionários em home office, porque os funcionários em home office eles estão mais produtivos do que quando eles estavam indo pro local de trabalho, né? No local de trabalho você tinha paradinha pro café, você tinha dar uma volta, enfim. No home office não, você tá ali o tempo inteiro conectado, inclusive é uma nova forma de trabalho que a gente vai ter que tomar muito cuidado, né? A fadiga, o pessoal tá falando da fadiga do Zoom, que é a plataforma de reuniões, né? Sai de uma reunião, entra na outra, enfim. Eu acho que essa questão do online, ela não tá só no café, não tá só nas certificações, não tá só nas consultorias, ela tá no mundo inteiro. No mundo inteiro, a gente vai ter que reaprender a fazer essa comunicação e esse trabalho através do mundo e das mídias online, né? Então, eu acho que essa é a principal mudança que a gente vai viver, que é uma mudança global. É óbvio que a gente vai trazendo sempre as mudanças para o nosso nicho de mercado, porque é onde a gente consegue efetivamente enxergar onde aquilo ali tá acontecendo, né? Mas isso vai acontecer em todos os nichos, não só no café, como você disse mesmo, na soja, nas certificações, consultorias, enfim. Eu acho que é uma coisa que todo mundo vai ter que reaprender a lidar com isso. Então, reaprender não, né? Acho que vai ter que aprender a lidar, porque nesse molde nunca aconteceu, né? Nessa intensidade, acho que nunca aconteceu. Na realidade, tem determinadas coisas que a gente é resistente. Né? Então, assim, a gente fala assim, ó, eu posso até falar assim, ó, eu não quero fazer isso hoje, talvez eu faça amanhã. Uhum. É uma escolha minha. Quando chega uma pandemia, eu não tenho a segunda opção. Ou eu faço, né? E tem a questão do concorrente também, cara. Porque, assim, imagina, você até quer inovar.
Mas aí toda inovação, ela tem um risco, né? Para você inovar processos, você corre algum certo risco, né? Agora, a partir do momento em que todo mundo está correndo aquele risco se não fizer alguma coisa, é um impulsionamento, é uma alavancagem de inovação que existe, que não tem aquele medo de, se eu fizer e der errado, o conservador, o meu concorrente, digamos assim, que manteve ali o que ele estava fazendo há 30 anos, há 40 anos, ele se deu bem. Não, agora todo mundo teve que mudar. Então o jogo mudou, as regras mudaram para absolutamente todo mundo, né? Então acho que isso impulsionou bastante. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo mês passado, né? Eu estava numa fazenda e eu falei, os caras lá estavam todos perdidos, né, sem saber o que fazer, estavam na véspera da certificação. E olha, com esse negócio do Covid aqui é impossível a gente se qualificar, não tem jeito de fazer isso. Mas por quê? Porque tem que ter um afastamento, as pessoas não podem ficar juntas. Eu falei, mas quem que disse que você precisa estar presencialmente? Nós temos a Gênesis Academy, igual você tem uma plataforma também de ensino à distância. Não, você está brincando, isso aí. Gente, Aí, você não acredita, o cara me ligou puto, né? Falei, mas como é que você pode oferecer um curso à distância, né? E quando veio um mobilizador de uma grande empresa me ligou, não, porque você não pode, papapá. Eu falei, não posso por quê? Tá certo? Aí eu cheguei no meu escritório e fui conversar com meu filho, ô Breno, aconteceu isso hoje. Eu falo, pai, vou falar um negócio pra você. Quando inventaram a lâmpada elétrica, quem fabricava a vela ficou putinho. Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer assim, a gente tem que estabilizar com essas novas tecnologias, tem que ter a mente aberta, a gente tem que saber que quem não faz poeira, come poeira. Exatamente. E se a gente está num determinado mercado de cafés, de cafeterias, de cursos, a gente tem que dar o melhor, outros vão estar aprendendo. Quem sair na frente vai ter o diferencial. É um caminho novo, mas irreversível. Irreversível. Né? Irreversível. Então, assim, eu acredito que isso tudo aconteceu, né? Hoje a gente tem uma independência, inclusive, de pensamento, que nós tínhamos muito vinculada a determinadas emissoras de televisão e de mídia. Então, hoje a gente, com o celular, a gente pode fazer propaganda da nossa fazenda, do nosso produto e serviço, igual nós estamos aqui hoje batendo um papo e sem dúvida, mandando essa mensagem para todo mundo que você pode ficar no meio da boiada, você pode fazer diferente, melhorando a qualidade do seu produto. Você, além de melhorar a qualidade, você pode fazer parte de 10% de uma família que é certificada e que você pode escolher uma certificação que pode te levar a 1% de valor agregado e diferenciado, que vai fazer você único, né? Além de tudo, ganhar uma gestão de sua propriedade, que é isso que a certificação quer. E para a gente poder ter essa credibilidade, vem um organismo certificador e nos dá, como se fosse um diploma, um certificado para usar um selinho que aquele consumidor final, ao ver lá a perereca da Rainforest, o saquinho da Rainforest, você fala assim, olha, eu estou salvando o meio ambiente, eu estou contribuindo para a criança estar na escola, que a gente possa estar desenvolvendo e criando um mundo melhor, né? Para a gente terminar a nossa live de hoje, eu queria suas considerações e eu queria te agradecer também mais essa oportunidade de estarmos juntos. Foi um prazer. Eu que agradeço. Eu acho que vai estar cada vez mais nos aproximando aí, uma grande parceria. É uma satisfação estar com você, Daniel. Eu te agradeço muito essa oportunidade. Eu opto para você e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, lá no nosso canal de YouTube, para a gente estar podendo levar esse conteúdo de qualidade. E, mais uma vez, muito obrigado, Daniel. Eu opto para você fazer o nosso encerramento de hoje. Márcio, eu que agradeço a oportunidade da gente estar conversando mais uma vez. A gente já fez um vídeo juntos lá no YouTube.
Então, o pessoal que está aí ao vivo aí acompanhando a gente também, acompanha o canal do Márcio no YouTube, acompanha o canal do Barista Wave no YouTube. A revista eletrônica do Barista Wave hoje, www.baristawave.com, é uma revista que ela procura espaço aí para os pequenos, médios e também os grandes players do mercado. Mas eu acho que essa questão da comunicação hoje você focou de uma maneira muito pertinente, né? A comunicação hoje ela vai ser em rede, né? Vai ser tanto do produtor, quanto do microtorrefador, quanto das empresas exportadoras, quanto das cafeterias, todas elas vão se comunicar em rede, e é muito importante que a gente tenha canais diferentes aí para tá expandindo essa rede de comunicação e não numa linha, né? Então eu acho que essa é a maior contribuição que a gente tem tentado fazer hoje. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de você ter me chamado aí para a gente bater esse papo aí e estar falando sobre o mundo das certificações e o que isso influencia aí na comunicação direta aí com as cafeterias e com o consumidor final. Eu agradeço você. Espero brevemente nós estarmos juntos novamente. Eu agradeço a todos vocês que estão. Com certeza. Nós vamos estar compartilhando depois dessa live, também no YouTube e nas nossas redes sociais. E eu desejo a você o resto de semana, nós estamos justamente no meio, né? Para nós. De trabalho aí. E até a próxima, Daniel. Um grande abraço. Até a próxima, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau.